E agora, a entrevista do dia no Passando a Limpo. Nova FM. Oito horas e 17 minutos, a nossa entrevista do dia, Diego Emir. Hoje nós vamos conversar com o advogado Mellen Saad, Oswaldo Maia, que comentamos aqui ao longo da semana, que foi talvez o único, não tenho conhecimento de outra pessoa, que tenha tido a coragem de fazer o que ele fez. Ele ingressou na justiça contra aquele grupo de, poderíamos dizer até de arruaceiros, terroristas, que estavam combinando em um grupo de WhatsApp de depredar algumas instituições bancárias, alguns estabelecimentos comerciais e até empresas. E nós colocamos aqui a situação de risco em que pessoas que nada têm a ver com estas brigas políticas que poderiam estar sujeitos. Seja muito bem-vindo, Mellen Saad, ao programa Passando a Limpo. Boa noite, Diego. Boa noite, Oswaldo. Demais, vocês me escutam bem? Perfeitamente, Mellen. E aí, como estamos? Estamos bem, graças a Deus, até porque nós tivemos hoje uma notícia em relação a isso. Mas antes de falar já os desdobramentos, apresente pra gente o porquê desta ação, lembrando que era um grupo intitulado Antifascistas que estava organizando atos depredatórios aqui em São Luís. Mas o porquê que você fez ingressar com esta ação? Diego, resumidamente, a gente olhou no domingo, né, o que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo. Algo bem previsível pelo que a gente já olhava que estava acontecendo nos Estados Unidos. Quando esse pessoal saiu às ruas, todo mundo já imaginou que ia haver a mesma quebradeira dos Black Blocs, né, que aconteceram em 2013, 2015, e eu comecei a ficar um pouco apreensivo com relação a isso. E quando deu na segunda-feira, apareceu, salvo engano, foi no blog do Gilberto Leda, prints de WhatsApp de um grupo organizando essas manifestações. E lá dentro eles falavam em coquetel molotov, em álcool para atacar nos fascistas, né? E fascista aí é quem eles querem que seja. E eles elencaram, inclusive, algumas instituições. O que bateu em mim com mais força, né, que talvez não tenha batido nem na própria possível vítima, foi quando eles citaram o nome de uma escola, né, que foi o Dom Bosco. Ali tem desde jardim, né, desde crianças mesmo, de 2 anos, 3 anos, até já adultos em faculdade estudando. Então eu olhei aquilo, olhei noticiário, olhei o que eles estavam fazendo nos Estados Unidos, queimando igrejas, etc. E eu pensei, eu preciso agir. E eu me lembrei que no dia 27 de março, o Dr. Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, ele, em uma ação rapidíssima, né, em mais ou menos 3h30 do ajuizamento da ação, ele deu uma liminar bloqueando, cancelando uma possível carreata pró-governo Bolsonaro que ia ter na litorânea, por conta da pandemia, do lockdown, na época ainda era quarentena, né? E por conta dos decretos do governo do estado. E eu pensei, é aqui que eu tenho que entrar, né? Se aquele decreto, se aquela liminar ainda está valendo, né? E eu acreditava que ainda estava, porque o decreto que está vigendo hoje é parecidíssimo ainda com o decreto que estava vigendo naquela época, nesse 27 de março. Então a liminar ia ter que valer também para esse grupo de Antifa. E foi aí que eu entrei, né? Eu entrei neste mesmo processo. Eu peticionei, fiz uma petição intermediária, informei, juntei os prints de WhatsApp, juntei as informações que eles fizeram lá em São Paulo, juntei o decreto do governador, né? Ainda lembrando o juízo que a gente ainda está em plena pandemia e que esse pessoal ia promover aglomeração, que era o que era proibido, né? Adicionei a questão do vandalismo, do terrorismo, da balbúrdia, da desordem, que esse pessoal sempre faz e sempre vai fazer. E aguardei, né, durante a semana inteira. Fiz outro pedido na terça-feira, juntando mais informações. Quando foi ontem, na quinta-feira, dei entrada em mais um pedido que eu recebi mais prints de WhatsApp, em que eles estavam até compartilhando o livro do Marighella, o Manual do Guerrilheiro Urbano, que fala sobre atos de terrorismo mesmo. Então, aqui está consolidado que o que eles querem é praticar terrorismo. E aguardei a decisão do juiz Douglas, que não veio.
né? A decisão veio pela juíza substituta, a doutora Jaqueline Caracas. Hoje, pela tarde, né, final da manhã, já no começo da tarde, ela decidiu que a liminar de fato ainda estava valendo e mandou ofício para a Secretaria de Segurança Pública para que ela tome medidas para apurar os fatos e prevenir que essa manifestação aconteça. Perfeito, Mellen Saad. Diante de toda essa situação, inclusive dessa decisão hoje, caso ainda algum desses manifestantes insistam em realizar qualquer ato, qual é a punição? O que é que pode ser feito? Porque muitas das coisas que acontecem no Brasil, infelizmente a gente lembra dos Black Blocs, que praticaram diversos atos em 2013 e 2014 e muitos não tiveram punição. Mas o que pode estar sujeito a essas pessoas caso venham fazer qualquer ato? Bom, a atitude do juiz Douglas no dia 27 de março foi no sentido em que quem deveria ser provocado era o município de São Luís e o estado do Maranhão, fazendo ações preventivas. Então eles fizeram todo um bloqueio de policiais na Avenida Litorânea, né? E ali naquele momento é que a liminar poderia ser efetivamente cumprida. No momento em que começou a aparecer pessoas, manifestantes, né, eles disseram que estava proibida e que eles deveriam dispersar e ir para casa. Se algum manifestante se negar a obedecer a ordem direta de autoridade policial, né, no momento em que ela está sendo dada, ele vai o crime de desobediência, né, até porque tem a liminar lá valendo. E foi por isso que as pessoas foram levadas à delegacia em tese, né? Eu não fui advogado do caso, mas o que foi noticiado foi que os policiais levaram porque eles foram para manifestações desobedecendo a ordem do juiz. Então, o que a Secretaria de Segurança Pública precisa fazer agora é agir preventivamente, botar policiais nas ruas, em pontos estratégicos, principalmente nos locais onde eles ameaçaram que iam fazer as manifestações, a saber, Deodoro, e aqui no Renascença, né? E impedir que elas aconteçam. A partir do momento que vem chegando manifestantes, eles têm que determinar que sejam dispersados e quem não cumprir a ordem direta da autoridade que está lá no momento, que seria os policiais, deve ser conduzido à delegacia. Mas, doutor Mellen, você ia fazer alguma pergunta, Adriana? Depois de você. Pode fazer. Sou muito educado. Sempre, você é um gentleman. Doutor Mellen, em relação às publicações já feitas aí nas redes sociais, em todas as redes, né, que porventura eles tenham usado, existe algum tipo de dispositivo de busca, de monitoramento dessas mensagens? Caso venha a ocorrer por outros meios, em outras páginas? Existe a forma para se fazer isso. Eu tenho a informação que a SEIC isso saiu também notícia em blogs, que a SEIC começou a escutar os manifestantes que estavam planejando fazer dessa manifestação antifa. Eles receberam, né, os prints de WhatsApp com telefones ali, eles podem solicitar a justiça, a quebra de sigilo telefônico, pode solicitar que as empresas de comunicação de redes sociais enviem as mensagens, isso tudo com autorização judicial, para eles poderem fazer o monitoramento. Eu confio muito nos policiais da SEIC. São pessoas muito bem preparadas, né, apesar de sofrerem muito com falta de aparelhos e a verba não é muito boa para segurança lá no quesito, mas eles são pessoas bem que são policiais que gostam de desempenhar a investigação e fazem mesmo às vezes até ao excesso daquilo que os instrumentos permitem. Eu acredito que eles vão conseguir fazer esse monitoramento, eles vão conseguir fazer esse impedimento. Agora, desde que eles começaram a ser escutados lá pela SEIC, quando saiu a notícia, ainda assim no Twitter eles estavam ainda convocando. No Twitter saiu até os prints hoje do pessoal convocando manifestação antifa, e todos os replies, todas as conversas que estavam relacionadas a isso não era para levantar bandeiras, eram para fazer baderna. Ameaça mesmo. Tinha gente querendo mudar, não, vamos sair da Deodoro, vamos lá pro Renascença, porque lá que estão os fascistas, a gente tem que quebrar as coisas de lá. Então, assim, já vê por óbvio que o motivo não é manifestação, né? O motivo mesmo é fazer quebradeira, é fazer balbúrdia mesmo.
Ô, doutor Mellen, muito boa noite. Um prazer tê-lo aqui em nosso programa e parabenizá-lo por essa iniciativa. Eu quero fazer algumas colocações para o senhor. O seguinte: o senhor se reportou primeiramente a questão daquela passeata pro Bolsonaro que estava programada e que foi, de certa forma, impedida por força de uma lei, através de uma ação policial, inclusive no momento que as pessoas se preparavam para sair nessa carreata ali do São Francisco, se não me falha a memória. Não foi esse o local, doutor Mellen? Acho que foi isso. Era uma carreata que ia sair da Litorânea, ia passar pelo São Francisco, etc. Pois é. Nós tivemos, subsequente a isso, nós tivemos um outro caso de um outro grupo formado em WhatsApp, onde as pessoas também tentavam fazer uma manifestação intitulada Fora Flávio Dino, e seria também uma manifestação de apoio pró-Bolsonaro. Só que tanto nesse grupo de WhatsApp, em que a SEIC começou a intimar as pessoas ainda no domingo, onde se tem delegacias fechadas no final de semana aqui em São Luís para atender uma simples ocorrência, a SEIC começou a intimar pessoas no domingo para segunda-feira estarem sendo ouvidas. Nem nessa questão desse grupo do WhatsApp para a manifestação Fora Flávio Dino e pró-Bolsonaro, como também na carreata que iria para Litorânea, em direção à Litorânea, com apoio também ao Bolsonaro, não foi tratado de nenhum tema, não foi especulado, não foi colocado em pauta ou discussão o que foi colocado nesse grupo de WhatsApp, doutor Mellen. Lá ficou claramente explicitado que as pessoas estavam planejando, se organizando para ataques terroristas ao Itaú, ao Dom Bosco, ao Tropical Shopping, ao Coco Bambu, ao Flor de Vinagreira, a vários lugares aqui, locais públicos, empresas privadas e públicas, ou seja, pode estar configurado também preparativos para ato de terrorismo. E a lei 13.260 diz o seguinte: são atos de terrorismo usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivo, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou meios capazes de causar danos ou promover destruição. Ou seja, eles se organizaram num grupo de WhatsApp, estavam arrecadando combustível, gasolina, óleo, meios, armamentos, né? Tipos de armamentos, de armas brancas que iriam usar para depredar e atacar empresas privadas e também órgãos públicos. Ou seja, não poderia estar caracterizado, não se enquadraria na lei 13.260, que é a lei que trata do terrorismo. Ou seja, não é uma coisa comum, não é uma situação comum, não é uma situação como foi os dois fatos anteriores que eu citei para o senhor. O que me preocupa é a omissão das autoridades, onde um grupo que tem, parece que tinha 500 pessoas nesse grupo de WhatsApp, discutindo um tema como esse, discutindo um assunto como esse, dessa forma, ou seja, as pessoas se reunindo de forma digital num grupo, planejando atacar o patrimônio público, o patrimônio privado, como se fosse uma coisa mais normal. E as autoridades do estado do Maranhão não tocam nisso, não falam nisso, nenhuma autoridade de controle, nenhuma autoridade judicial ou de segurança pública tratam isso como ato de terrorismo, doutor Mellen. Bom, Oswaldo, com o perdão da minha opinião, e será uma opinião, né? Já que a gente ainda tem o direito de opinar neste país, né? Apesar das investidas do Congresso Nacional e de certos pseudoditadores governamentais aí, é de minha opinião que pessoas do governo estadual, na verdade, estavam incentivando estas manifestações. Elas não estavam incomodadas com essas manifestações. Eu não digo isso apenas da boca para fora, eu digo isso com documentações. Se você olhar as redes sociais desses governistas daqui do Maranhão, você vai ver diversos apoios a essas bandeiras Antifa,
com essa bandeira da ação antifascista, né, que era da época da Alemanha. Depois, se vocês tiverem curiosidade para saber o que era essa ação, o que foi que ela fez, vocês podem entrar no Instagram do Totales Andrade, que é advogado, conselheiro federal da OAB, inclusive, e ele faz uma breve explicação lá sobre o que é isso. Então a gente encontra autoridades do governo estadual, deputados federais, secretários, deputados estaduais, todos batendo palma para essas manifestações, né? Inclusive o governador deve ter apagado as suas redes, né? Mas eu salvei aqui, eu tenho salvo. Ele curtiu diversos comentários de pessoas postando essas bandeiras. A partir do momento, isso não foi antes do domingo, né? Isso foi após o domingo. A partir do momento que você vê o que pessoas fazem e você curte, bate palma para o movimento delas, você, direto ou indiretamente, novamente, minha opinião, de uma forma implícita, está incentivando. Está incentivando. Então, o próprio governador disse, depois da manifestação de domingo, agora Bolsonaro, os fascistas, sei lá o quê, perceberam que as ruas não são deles, é bom que voltem para casa, etc, etc. Fazendo alusão a essas manifestações antifas que expulsaram manifestação previamente marcada. Expulsaram pessoas que foram para uma manifestação que estava previamente marcada. Isso é proibido pela Constituição. Você não pode marcar uma manifestação no mesmo local e hora em que já existe uma manifestação marcada. Flávio Dino bateu palma para isso. E hoje, que eu pensei que tudo estava perdido, né? Apareceu a informação no blog do Linhares Júnior que o juiz Douglas, que iria julgar o meu pedido, estava incentivando a violência. E tá lá, eu fui lá no Instagram dele e tá lá. Ele dizendo que só assim, para as pessoas escutarem a gente, né, das pautas lá das pessoas que estão protestando nos Estados Unidos, e a foto de um estabelecimento, eu não sei qual não dá para identificar, pegando fogo. Ou seja, o que ele está dizendo é que, olha, precisa da violência para as pessoas escutarem as suas pautas. O que é um absurdo. Então, quando tu me perguntas por que as autoridades ficaram tão incomodadas com a manifestação pró-Bolsonaro, que era uma carreata, é impossível se aglomerar numa carreata, você não tem como, cada um está dentro do seu carro, com vidro fechado, provavelmente no calor infernal que faz aqui essa cidade, com o ar-condicionado ligado, cada um separado um do outro. Como é que você vai aglomerar? Como é que você vai trocar micropartículas de saliva e infeccionar outras pessoas de coronavírus dentro do seu carro? Quando não era proibido o trânsito de veículos. Você dá uma liminar com 3 horas e meia para proibir essa manifestação. E você demora 5 dias para analisar um pedindo para impedir uma manifestação que, além de aglomerar, de fato aglomerar, porque não estavam chamando para carreata, estavam chamando para fazer ciranda, tá lá no grupo, para juntar todo mundo, para abraçar, para os brancos ficar na frente dos negros, porque branco tem que tomar porrada no lugar do negro. Uma coisa mais bizarra do que a outra. Vamos quebrar tudo, coquetel molotov. E isso aí demora 5 dias para as autoridades decidirem, com o pedido feito, com juntada de documentos, sucessivas juntadas de documentos. Hoje eu ia juntar mais uma, a decisão saiu. O governador não deu uma nota, o secretário de Segurança Pública não deu uma nota. Os estabelecimentos, pior de tudo, os bons se calam, porque os estabelecimentos que estavam sendo ameaçados, o único que fez alguma coisa foi o Tropical Shop, que mandou um ofício para a SEIC, para a Secretaria de Segurança Pública, pedindo providências, um ofício de uma página. Eu acho que fez errado, que tinha que ter mandado, eu disse aqui, olha, vocês têm que ir para a Polícia Federal, é crime federal, tem que procurar o Ministério Público Federal. Nessa hora ele tinha que ir para... Não, ele tinha que ir sim, mas ele tinha que ir para todos os lados. Ele tinha que mandar ofício, ele tinha que consultar o jurídico dele, ele tinha que se não tem advogado, contratar advogado, ele tinha que olhar as opções dele. Manda para a PGR, né? Se isso está sendo a nível nacional, pode mandar para lá, porque tem deputado federal que está convocando.
Tem deputado federal nosso que está batendo palma, tem senador que está batendo palma, nosso também. Então manda para a PGR para saber se são eles que estão financiando, manda para o Ministério Público daqui, manda para a Procuradoria Federal daqui também. Tem que mandar para todos os lados, manda para todo mundo. Não sei quem é um agente anônimo, eu estou mandando vocês para as autoridades, vocês têm que investigar. Não fizeram. Coco Bambu ficou inerte. O Tropical mandou um ofício. O Itaú, ninguém sabe se fez ou se não fez. Os outros bancos também não fizeram nada. O Dom Bosco se apressou para fazer uma nota assinada pelos professores. Olha, nós somos a favor da democracia, não sei o quê. Que coisa linda, maravilhosa. Aí passa esses antifa e quebra aquela vidraça nova, bonita lá do Dom Bosco, quebra todinha. Né? Dão uma volta e quebram lá das crianças. E aí, quando voltar às aulas, se voltar um dia, sei lá quando é que vai voltar, a criança não vai poder voltar para lá porque tá tudo quebrado lá. E aí, eles vão fazer outra nota? Não tá na hora desse pessoal se mexer? Vocês me desculpem a minha irritação, me desculpem. Mas tá na hora desse pessoal se mexer. Os bons estão calados. Eu sou advogado. Eu tô indo contra um juiz. Praticamente estou indo contra um juiz. O que isso vai acontecer na minha vida profissional? Não sei qual vai ser o efeito. Mas eu só tenho esse ganha-pão, eu sou advogado. O meu ganha-pão é ganhar processo. Né? Eu não sei se eu vou ser perseguido, eu não sei se o Favdino vai mandar alguém ficar de olho em mim, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Mas eu fui lá e peitei. Ninguém me pagou, ninguém me contratou, ninguém veio atrás de mim. Eu fui lá sozinho e peitei. Dei entrada com o interessado e terceiro, porque a saúde é pública, então, se vai me afetar, eu vou tentar entrar aqui. A juíza negou a minha interveniência, mas acatou a juntada dos documentos e mandou lá para a SEIC. Eu que sou nada, sou um advogado, mero advogado. Esse pessoal precisa se mexer. E as autoridades também precisam se mexer. Parar de bater palma para esse bando de vagabundo terrorista e fazer alguma coisa. Porque na hora que quebrarem tudo, né, quem vai sofrer é a população. Olha, tá repercutindo muito a entrevista aqui do Mellen Saad, inclusive tem muita participação aqui de ouvintes. Mandar um abraço para Tiago Brana, que está dizendo que gosta muito de você, gente boa. Ele apoia a sua ação, mas diz: espero que você segure a bordoada, que vem reação aí por parte dos comunistas. Aqui no nosso Facebook, quem está participando é o Francisco Bezerra, muito obrigado. Inclusive ele foi um dos que sugeriu a entrevista com o Mellen Saad. Eu agradeço aí, Francisco Bezerra, que é um crítico ferrenho da esquerda do PT e é jornalista. O Diogo Galhardo Neves, ele pergunta aqui: será que Mellen Saad será o novo Pedro Leonel? E vamos lembrar, Pedro Leonel foi um dos advogados mais combativos, que não se calava aí, inclusive fez muitas ações. Era sogro do Tiago Brana, que está nos ouvindo aqui também. Sogro do Tiago Brana, exatamente. Infelizmente faleceu este ano. Quem também está participando aqui é o Ângelo Felipe Souza, que diz o seguinte: não tocam nesse assunto porque são questões ideológicas. Flávio Dino e seus lacaios nem se incomodaram com isso. São canalhas 1000 vezes. Ele ainda completa que antifas têm que ser enquadrados como terroristas depois da criminalização do comunismo no país. Ele ainda completa, o Ângelo Felipe, dizendo que no Maranhão nós estamos na mão de gente da pior espécie. E ele ainda considera que o atual governador do Maranhão é ditador e tenta colocar medo nos donos de estabelecimentos. Isso tem que acabar em nosso estado. Vou parar por aqui, que ainda tem mais participação. Pode comentar aí, Mellen Saad, sobre estas falas que eu trouxe aqui. Não, agradecer o apoio do Thiago, falar para... Eu gosto da empolgação do Diogo, ela consegue superar a minha expectativa para mim mesmo. Para eu chegar perto de Pedro Leonel, eu tenho que viver acho que 4 vidas que ele viveu. O homem é insuperável, que ele esteja intercedendo por nós lá no céu. Sogro do Thiago, o Thiago sabe muito bem da luta dele, tanto que ele fez pelo Brasil, né, e por São Luís do Maranhão e pelo Maranhão. Em relação a essa possível, como disse aqui o Thiago, essa bordoada que você pode receber, não teme, Mellen Saad, a perseguição por parte dos comunistas? Diego, eu até pensei, refleti bastante sobre isso durante a semana. Eu fiz bem rápido o pedido, né? Eu fiquei muito incomodado com essa ameaça a escolas. Para mim é uma ameaça direta a crianças, e eu tenho 3 filhos. Quem me conhece sabe, eu sou apaixonado por criança. Por mim, eu teria mais 8 se minha mulher se permitir, Deus também. E assim, que Deus me ajude. Se vier, de fato, eu não consegui nas minhas reflexões pessoais sentir esse medo, esse temor, né? Na verdade, o que eu entendi é que eu estava fazendo certo, e que muito embora
possa alguém tentar fazer alguma coisa, eu rogo a Deus que ponha a mão na consciência dessas pessoas, em primeiro lugar, né? E que Nossa Senhora me proteja, porque pode ser que não venha nada. Na verdade, a minha consciência me diz que não vai acontecer muita coisa. Eu não fiz mais do que pedir o que já estava decretado. Eu pedi que fosse estendido para esse pessoal, né? Se alguns se incomodaram, vamos brigar na justiça, vamos lá pro debate, me convida para um debate, né? Me convida para um debate, é simples. Eu aceito debate com qualquer pessoa, né? Se vier com covardia, bom, acho bom não tentar, né? O modus operandi deles, dessa turma aí, não é de conversa não, né? Todos nós sabemos disso. Mas, olha, doutor Melo, mesmo que aconteça alguma coisa, pode ter certeza que estamos do seu lado. E muita gente aqui dessa cidade e desse estado também, viu? Inclusive era isso que eu ia falar, porque o Thiago Branner também voltou a comentar aqui. Ele disse que Pedro Leonel, se estivesse vivo, estaria apoiando e batendo palmas para você, Mellen Saad. Quem também está junto aqui, apoia a sua reação, Mellen Saad, é o Campo Júnior. Ele diz: estamos juntos, Mellen. O Ângelo Felipe diz a mesma coisa. O Senabral Demóstenes, ele diz o seguinte: boa noite, bancada. Nada disso é novo para nós. A coparticipação do ditador e desse juiz, onde cada dia mais a nação brasileira fica sabendo das escórias que temos por aqui. Acorda, Maranhão, fora Flávio Dino. Posso fazer um último comentário? Eu sei que o tempo de vocês é curto. Pode, doutor Mellen. Muito me incomodou o silêncio dito pelo Oswaldo, mas mais me incomodou ainda, Oswaldo, a ciência de que algo muito estranho está acontecendo no nosso judiciário. A gente já tinha uma certa suspeita, né? Mas assim, agora a suspeita aumentou demais, principalmente com relação à vara de interesses difusos e coletivos. Vocês vejam bem, esse mesmo juiz, ele decretou tanto essa proibição dessa carreata, para mim não tinha sentido nenhum, mas enfim, acatei. Eu até iria na carreata, acatei quando eu vi a decisão, falei, é uma decisão de uma autoridade. Pode ser até ilegal, eu devo recorrer dentro do processo se for meu interesse. Acatei. E depois ele decretou o lockdown. Veja só, 3 horas e meia ele demorou do protocolo da ação para bloquear a carreata. E ele demorou 5 horas e meia para decretar o lockdown na ilha de São Luís. 5 horas e meia para decretar o lockdown em uma ilha com 4 municípios, mais de milhão de habitantes, com todos aqueles pré-requisitos. E ele demorou, ele não, né? A vara dele teve que vir a juíza substituta para decidir isso. 5 dias para meramente mandar um ofício para a Secretaria de Segurança Pública dizendo que a liminar ainda estava válida e que ela precisava tomar medidas. Foram 4 parágrafos. 3 parágrafos no e-mail que foi mandado. Estou aqui com o ofício na minha frente aberto agora. 5 dias para fazer isso. Então, para decretar um lockdown numa cidade, em 4 cidades, demorou 5 horas e meia. Para proteger essa cidade de vândalos, 5 dias. É complicado, viu? Complicado. E mais complicado ainda, doutor Mellen, não observar que as situações foram distintas. Se nas situações anteriores que eu citei aqui era uma questão de desrespeito a uma determinação judicial, no caso desse grupo que estava se reunido para atear fogo, para depredar patrimônio público e privado, é uma questão que incide de forma criminosa contra o patrimônio, contra a vida, contra o bem público, o que se pode dizer, que se pode qualificar como terrorismo, e eles não estão dando a devida importância. Quando eu digo eles, eu digo o judiciário, que deveria ter observado essas questões, esses pontos, e até a própria segurança pública do estado do Maranhão, doutor Mellen. Sim, com certeza. O crime de terrorismo está patente, não precisa ser jurista para entender, né? E existe até uma tentativa de classificação já do grupo como um grupo de fato terrorista, né? Esse grupo Antifa aqui usa o nome Antifa, mas só Deus para entender como que eles se encaixam em antifascistas, né? Porque a atitude deles, o que eles pedem, as poucas bandeiras quando consegue aparecer alguma bandeira política, todas são fascistas. É pedindo mais Estado, é que o Estado tem que fazer, é o burguês, o privado é que é o problema. Então, assim, tudo pelo Estado, tudo com o Estado, nada fora do Estado, é a bandeira dos fascistas. Então, assim, se eu falar hoje que eu sou algo contra qualquer coisa,
eu posso ser essa coisa que eu vou ter livre poder de manifestar. Não faz sentido, né? É uma mistura de comunismo com anarquismo, com fascismo, é uma bagunça. Tu pega aquilo tudo, mistura tudo e transforma em ato de terrorismo mesmo. O pessoal queimou a bandeira do Brasil. Pelo amor de Deus, queimaram a bandeira do Brasil. Eles queimaram a bandeira da nossa pátria. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Olha, eu já pensei, o que eu faria se eu olhasse alguém tocando fogo na bandeira do Brasil? Provavelmente eu me jogava para queimar junto com ela, tentando salvar ela. Ninguém entende, não é um pano, não é um papel, não é só um símbolo. O que a bandeira representa é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Perfeito, doutor Meli, queremos agradecer pela sua participação. Estou com o Coronel Monteiro aqui na linha, que também quer bater um papo conosco. Só quero deixar aqui os abraços aqui do que está mandando para o Meli Saad, antes de ele se despedir. O Léo Rodrigues está dizendo parabéns pela iniciativa, Meli Saad. O Léo Rodrigues que mandou a mensagem aqui, quem também tá ligado aqui é o Fábio Lima, tá dizendo boa noite, fora comunista. O André da Liberdade diz que tá ligado na escuta e compactou com seus pensamentos, Meli Saad. O Fábio do Renascença 2 diz, eu estudei com Meli no Santa Teresa, fomos da mesma turma no 3º ano, aí muita gente participando e parabenizando você por essa atitude e por essa coragem, Meli Saad. Muito obrigado, eu só peço orações, rezem por mim, peçam para Nossa Senhora para ela me proteger, porque não acredito que vai acontecer nada, mas proteção nunca é demais. Perfeito, grande abraço, nós vamos colocar agora o Coronel Monteiro na linha.